Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma edição do Logicalis Webinar Academy. Para quem ainda não nos conhece, a Logicalis é uma empresa global de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação e possui operações nos 5 continentes. Na América Latina, contamos com uma equipe de mais de 3.000 profissionais distribuídos em nossas operações em 11 países. No Brasil, contamos com escritórios em São Paulo, capital e interior, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e região Norte e Nordeste. Com a missão de ser um agente transformador da sociedade, acreditamos na aplicação de tecnologias inovadoras para suportar os nossos mais de 1.000 clientes no caminho da digitalização de seus negócios, sempre com soluções desenhadas sob medida para cada necessidade. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Caso tenham qualquer dúvida, nos enviem as suas perguntas pelo chat e nós tentaremos responder dentro desse evento. Lembrando que esse evento será gravado e ficará disponível no canal da Logicalis no YouTube. Hoje o nosso tema é: de qualquer lugar, não de qualquer jeito. O potencial das ferramentas em nuvem é inquestionável. Por isso, a migração de workloads está no centro das discussões sobre a transformação digital. Então, por que não migrar para a nuvem também os seus desktops? Para falar um pouquinho sobre esse tema, eu convido aqui o Alexandre Nicolau, que é System Engineer na Logicalis, o Gustavo Abreu, que é líder de Cloud na Logicalis, e o Marcelo Pardo, que é gerente de pré-vendas Latam na VMware. Meninos, é com vocês. Muito obrigada. Olá, bom dia a todos. Quem está falando aqui é Gustavo Abreu. A Joyce já apresentou. Eu acho que é importante só ressaltar que no finalzinho a gente vai bater um papo com todo mundo e quem quiser já mandar questionários, alguns pontos durante a apresentação, por favor, fique à vontade, tá? Então, eu sou responsável por toda a estrutura de cloud aqui na Logicalis Latam. Trazemos aqui um dos nossos grandes especialistas, né, o System Engineer Alexandre Nicolau e o nosso parceiro aqui, Marcelo Pardo. Vou passar aqui a bola para vocês se apresentarem. Bom dia, pessoal. Agradeço aí a participação de todo mundo aqui nesse webinar, agora pela manhã, né? Sim, é bem importante essa participação de vocês para a gente poder estar comentando sobre esse tema que é extremamente importante. Meu nome é Alexandre Nicolau, trabalho na Logicalis desde 2012 e atualmente trabalho como líder da área de data center aqui na Logicalis e como System Engineer para algumas tecnologias, né? Marcelo. Bom dia pessoal, bom dia a todos. Obrigado a Logicalis pela oportunidade, pelo convite. Eu me chamo Marcelo Pardo, tenho 3 anos aqui na VMware. Eu gerencio o time de pré-vendas Latam para End User Computing, ou Digital Workspace, né, onde a gente tem aí os principais produtos no portfólio Workspace ONE e Horizon. Vamos falar um pouquinho hoje aí sobre soluções nossas em parceria com a Logicalis. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Estamos aí à disposição também depois para responder as perguntas. Muito obrigado, Marcelo. Pessoal, acho que o importante é começar aqui o tema, né, falando principalmente aí de vários acontecimentos que tiveram aí no ano de 2020 e que, obviamente, trouxeram muitas preocupações para as empresas, né, para as pessoas de uma maneira geral. Algumas empresas estavam preparadas para as coisas que aconteceram, outras empresas tiveram que se adaptar de modo bastante atribulado, né, cara, correr atrás muitas vezes de preparar sua infraestrutura, mas o fato é que o ano de 2020 ele já começou basicamente hoje, né, a gente estava vivendo ameaça de guerra entre Estados Unidos e Irã, né? Mal virou aí teve a virada do ano e já teve essa preocupação geral, né? Bolsa caindo e, obviamente, a primeira ameaça que surgiu nesse ano, né? Então, é um ano bastante complicado e, obviamente, logo depois, em fevereiro ou março, a gente já teve o problema aí da Covid-19, pandemia, né? O mercado todo em ebulição, as empresas obviamente tiveram que correr atrás aí de se adaptar para poder continuar trabalhando de uma forma totalmente diferente
do modo como as empresas vinham trabalhando até então, e é claro que isso trouxe muita preocupação e traz ainda. A gente vai falar exatamente como que vocês conseguem, né, poder se adaptar e poder fazer com que o seu ambiente, a sua produção, a sua TI, ela tenha condições de poder assim se adaptar a esses eventos. E agora, logo agora, esses dias, a gente também teve aí um fato aí de uma nuvem de gafanhotos aí chegando da Argentina e vindo para o Brasil. Esse fato até eu gostaria de comentar em função de que, assim, nas andanças que a gente tem aí pelo interior lá do Paraná, né, a gente tem alguns clientes, por exemplo, que tem o seu data center bem ao lado de plantações. Aí tem um cliente de uma cooperativa grande que a gente tem visitado, e ele tem o data center bem ao lado de uma plantação de milho, né? Então imagina aquela empresa que vai ter o seu data center invadido por uma nuvem de gafanhotos, né? Imagina quem vai pensar num caso desse, né? E o fato aqui, pessoal, de eu estar comentando sobre esses temas é justamente o quê? A questão de que eventos acontecem, desastres acontecem, e a gente está só no meio do ano ainda de 2020 e não sabendo o que vem para frente, né? Parabéns quem conseguiu chegar até aqui. Então, eu acho que o importante é justamente vocês terem em mente, né? Muitas vezes, assim, a cultura até do brasileiro é sempre, não, deixa para lá, depois resolvo. Mas, assim, isso obviamente pode complicar os seus negócios e complicar a sua empresa. Então, é fundamental, pessoal, que a gente consiga ter essas capacidades de adaptação. O problema é que muitas vezes o que a gente vê, e isso acontece mesmo, é que existem desafios para você seu workload para a nuvem, seja os desktops, né, os desktops que obviamente você trabalha no dia a dia, e seja também às vezes sua carga de trabalho de servidores, né, de aplicações que você tenha para poder adaptar esse novo ambiente. E por que esses desafios existem? Vamos comentar rapidamente sobre eles, né? Primeiro, o desafio é você ter que adaptar pessoas e processos, né? Pessoas e processos, para quando você vai para a nuvem, elas devem ter que se mudar, né? O processo tem que mudar, as pessoas têm que se adaptar para desenvolver novas habilidades, né? São novas ferramentas para esse ambiente de cloud pública. E adquirir muitas vezes essas ferramentas, isso causa justamente uma mudança disruptiva dentro do seu ambiente operacional, na efetividade que você tem realmente para poder o quê? Tem que contratar pessoas, você tem que treinar o pessoal, né? Retreinar o pessoal, ver assim essas adaptações para esses ambientes, e isso muitas vezes existe muita resistência, às vezes do time de TI, que é muito resistente a essas mudanças, você ter às vezes um limite de tempo para poder se adaptar, né? E o que é interessante que a VMware traz para a gente, pessoal, do ambiente de cloud que eles têm, né? Com os parceiros de cloud pública, eles oferecem exatamente o mesmo ambiente que eles têm no ambiente on-premises, né? A VMware ela consegue também levar esse mesmo ambiente para a nuvem, né? Então, assim, exatamente com as mesmas ferramentas, a mesma maneira que você trabalha on-premise, né? A VMware ela tem essa capacidade de levar isso para a nuvem. Então, desse modo, é muito mais tranquilo, né, para a sua empresa poder investir, né, nesse tipo de solução, porque você não tem que fazer nenhum investimento adicional, treinamento do pessoal, né, e você já tem uma vantagem imediata, né, do que a nuvem consegue oferecer para vocês nesse caso. Outro ponto que é bem interessante é que para as aplicações, né, para as aplicações que rodam em desktops virtuais ou aplicações que precisam rodar em nuvem, existe um fato de que os data centers muitas vezes e as aplicações elas não estão preparadas para rodar nessa infraestrutura de nuvem. Então você tem que muitas vezes investir para rearquitetar essas máquinas, né? Formatar tudo que você já tinha feito, adaptar, converter, e obviamente isso tudo exige um investimento e demanda uma integração. A integração de rede muitas vezes tem que ser reconfigurada, tem que ser a parte de armazenamento também tem que ser validada para poder fazer essa migração, né? E todas essas capacidades que são necessárias para você poder pensar e levar para a nuvem. O que é legal é que a VMware, mais uma vez, nesse caso, ela consegue basicamente estender o seu ambiente de infraestrutura on-premises para uma nuvem pública sem que você precise rearquitetar essas aplicações, sem que você precise fazer basicamente nenhum tipo de
malabarismo complicado para que isso aconteça, né? Isso é extremamente benéfico e praticamente você consegue fazer de modo não disruptivo, né? Ou seja, você não para as suas aplicações, conseguindo migrar ela para uma nuvem onde a VMware trabalha e como o pessoal faz o chamado vMotion, né, para o ambiente on-premises de uma máquina para outra, você consegue fazer isso também para o seu ambiente de VMware, o que facilita de um modo extremo aí essa questão da migração, né? A questão da resistência também de aplicações de missão crítica. As aplicações de missão crítica, muitas vezes, elas têm que atender certos requisitos de performance, de disponibilidade, e que isso, obviamente, preocupa bastante quando você faz uma migração dessa para a nuvem, né? Então, todo esse workload, toda essa carga de trabalho que você precisa, obviamente, levar, você tem que ter uma preocupação de como ela vai rodar na nuvem, rodar de modo adequado. O que é legal e que eu acho que a VMware traz um diferencial bastante interessante é que essa migração da carga de trabalho para a nuvem, como a gente tinha comentado até no item anterior da arquitetura das aplicações, ela acontece de um modo totalmente não disruptivo e sem parada, pessoal. Isso, obviamente, traz um benefício bastante grande. Ela consegue trazer uma alta disponibilidade para determinadas zonas de falha, né, em níveis de arquitetura diferentes, e para as aplicações que demandam mais performance, você consegue colocá-las num ambiente bem mais performático na nuvem, e para as que não necessitam, colocar em uma zona diferente, né? Então você consegue ter essa adaptabilidade de uma maneira bastante interessante para poder levar esse workload para a nuvem. Outra coisa, obviamente, que é um desafio para muitas empresas é a questão de custo, né, tempo e riscos envolvidos, porque você migrar essas aplicações, muitas vezes ela traz uma certa complexidade de você ter que fazer todo um retrabalho, né? Isso demanda um esforço significativo, tem empresas que levam muito tempo, né, para poder atingir esses objetivos, e muitas vezes essas migrações elas acabam drenando muitos recursos e orçamentos, né? Fora a questão da previsibilidade, né? Que você, quando roda na nuvem, pode ter uma surpresa de algum custo excessivo que você não previu, né? E que, obviamente, ele foi cobrado depois na sua fatura. Tudo isso traz, obviamente, riscos para o seu negócio. Porém, a VMware ela consegue apresentar toda essa migração praticamente sem um retrabalho, né? Consegue economizar com essas migrações, porque você não precisa ter um outro data center, sua empresa não precisa gastar em ter basicamente uma infraestrutura totalmente dedicada para DR e que fica parada muitas vezes ali no o ano inteiro, que você não precisou usar, mas você já investiu, já gastou com isso. E, obviamente, quando você migra para a nuvem e precisa ter essa alta disponibilidade, né, como um recurso alternativo para um DR, o que quer que seja, a vantagem é que você só vai, obviamente, gastar naquele momento que você precisar, né? Então, e obviamente nesses casos, pessoal, assim, quando você precisa, você não esquenta, né, de ter esse gasto adicional quando realmente é crítico para o seu negócio. O que a gente vê é que a VMware ela consegue trazer, e muitas vezes esse ambiente, uma economia de custo-benefício de uns 39% em relação a outras soluções híbridas de mercado que a gente vê de uma maneira geral. E por último, mas não menos importante, a questão da segurança e governança, que obviamente é uma preocupação para muitas empresas, GDPR, né, LGPD, obviamente todos esses itens são preocupações que precisam ser levadas em consideração, né? Se o seu dado ele vai estar seguro, se o seu modelo de governança vai conseguir ser atendido em cloud, e obviamente a VMware ela consegue ter um destaque bastante interessante de poder estender toda a segurança que ela tem no seu ambiente on-premises para a nuvem operacional, com as mesmas políticas que você usa de segurança, as mesmas questões de tipo de política de segurança que você adota na sua empresa, tamanho de password que você usa para os usuários poderem criar suas senhas e todas as regras e configurações necessárias, a VMware ela consegue realmente entregar para vocês. Tá? Eu vou deixar a palavra agora
com o nosso convidado aqui, o Marcelo Pardo, né, justamente para ele poder comentar um pouquinho também dessa visão do que a VMware ela consegue apresentar para vocês, pessoal, de uma maneira bastante otimizada e que vai ajudar a sua empresa nessa jornada. Obrigado aí. Obrigado, Alexandre. Estou compartilhando aqui a tela. Estamos escutando bem, né? Estão ouvindo, Sim, escutamos. Legal. Acho que dando um pouquinho de continuidade e também colocar um pouco de pano de fundo nessa nossa conversa, a gente sempre viu vários motivadores, né, de planos de continuidade de negócios, né? Então, quais os principais gatilhos que a gente conhece, né, até hoje, e nas empresas que têm negócios críticos e sempre desenvolveram seus planos de negócio, a gente cada vez mais é pego de surpresa aí com esses eventos recentes que vem acontecendo, né? Desde um desastre qualquer até essa novidade que teve esse ano de forma muito impactante, que foi essa pandemia e o coronavírus, né? Então, a gente passou a ter mais um motivador um pouco diferente dos outros, né? Esse plano de continuidade, ele veio muito focado na forma como a gente trabalha, né? Diferente de algum desastre onde você tem uma parada completa, ou pode ter uma parada completa do data center, eu acho que o foco maior que a gente tem visto agora é como que a gente continua produtivo, como que a gente mantém nossas operações, mas do ponto de vista de que as pessoas não podem se locomover até seus escritórios e passam a ter que trabalhar de casa, né? E aí vem toda a preocupação com que infraestrutura a gente precisa para permitir isso. A gente tem aqui um exemplo de muitos tipos de perfis, né, ou de personas, de colaboradores, né, em todas as empresas, né, desde os usuários que são mais usuários de escritórios, utilizando aplicações específicas de negócio, ou colaboradores aí de back-office, né, e algumas empresas já tinham perfis de field, né, eu mesmo, por cuidar de uma região grande e gerenciar um time de suporte de pré-vendas, né, que faz parte do time de vendas, a gente está sempre viajando e muito acostumado a esse perfil. E eu acho que as empresas que já tinham um pouco dessa cultura com algum público nunca imaginavam que, de repente, de 10%, 20% dos seus trabalhadores que tinham ou a flexibilidade ou a necessidade de trabalhar remoto, de repente 80%, 90%, algumas empresas 100% viraram trabalhadores remotos, passaram a ter que fazer o home office, e aí vem o impacto de como se preparar para isso, né? A gente vai falar um pouquinho mais da onde tem as preocupações e o planejamento, né? Mas a primeira recomendação que a gente faz para os clientes é a reflexão de que quando você move todo mundo para um home office ou para o trabalho remoto, principalmente trabalhar em casa, não é só questão do remoto, né? Acho que está todo mundo, mas a gente não tem condição de ir num café, de ir num coworking, a gente tem que realmente trabalhar de casa, né? Não é só o aspecto tecnológico, que é onde a gente vai focar mais nossa conversa, mas eu sempre gosto de trazer essa reflexão de que quando você movimenta um colaborador aí, um empregado para trabalhar de casa, tem um aspecto físico, né? Onde ele vai trabalhar, existe um local apropriado, né, na residência dele, existe em questões de ergonomia, em questões de espaço, em questões de barulho, né? Então, muitas empresas vêm cada vez mais agora olhando e se preocupando com esse aspecto. Um outro ponto é o aspecto cultural, né? A gente, latinos, mais do que muitos outros povos aí ao redor do mundo, a gente tem essa necessidade da presença, né? Daquele face-to-face, de estar ali na frente do cliente, sem falar na dinâmica do home office, né? Uma dinâmica diferente, crianças em casa, eu aqui com um bebê pequeno também, sei que muitos estão aí com seus filhos estudando de casa e acaba tendo interrupção, acaba tendo que ter todo um aspecto cultural para se adequar, né? Cachorro latindo no call, a criança passando durante a reunião. Então, também são aspectos que a gente tem que refletir, entender que essa dinâmica muda, né? E, por último, acho que é o principal ponto da nossa conversa aqui hoje é a parte de tecnologia, né? A gente vai falar de pontos principais aqui de impactos de tecnologia e como a gente tem ajudado os clientes nessa mudança, nessa transformação, nesse desafio. Mas existem pontos básicos quando você move, né, o usuário para casa dele, como ele tem uma conectividade adequada, né, ele tem um hardware adequado, um endpoint ali para acessar as aplicações adequado, porque antes ele estava dentro da empresa, lá com equipamento corporativo. E a gente sabe que nem todos esses usuários tinham aí um laptop que ele pegou e levou para casa, ou se tinham, muitas vezes esse equipamento não estava preparado para um acesso externo, né? Ele estava ali dentro da rede, configurado, enfim, para fazer um acesso
dentro da empresa e do domínio. Então, a gente vai falar um pouquinho de vários pontos de tecnologia, né? Antes, quais são as preocupações quando a gente fala desse ponto de tecnologia, né? Normalmente, as empresas têm um sizing ali, tem um número de usuários que acessam o VPN, e esse número é pequeno, né? Do dia para a noite, você ter que subir de 10, 5, 10, 20% de usuários para 80, 90, 100, é uma mudança grande de infraestrutura e tem vários impactos, né? De equipamento, de banda de entrada na própria, onde tiver essa aplicação, no data center do cliente, né? Conectividade, enfim, vários impactos aí, e hoje existem soluções que você não necessita, né? O próprio, a gente vai falar um pouquinho de Workspace ONE e VDI, né? Não é necessário obrigatoriamente você ter uma VPN para estabelecer essa conexão segura, né? Quais a melhor plataforma recomendada para o acesso a essas aplicações, né? É um remote desktop, é VDIs, onde estão essas aplicações, né? Elas estão on-premise, estão em algum data center em cloud, ou são aplicações SaaS, né? A questão de banda na localidade onde está essa aplicação, né? Existe banda para suportar todos esses acessos remotos, né? Se for uma aplicação que está dentro do data center do cliente, ou se tiver em cloud, existe também banda para suportar e conectividade. A gente consegue fazer tudo isso, né? Os clientes conseguiram fazer essa migração sem ter que diminuir sua preocupação com segurança, né? Então a gente vai falar um pouquinho também dos ciclos aí, onde muito da resposta foi emergencial, e acho que agora muitos clientes estão olhando em como se adequar e não ter que relaxar ou não ter que diminuir a questão de segurança, porque ela moveu grande parte da sua força de trabalho para trabalhar remotamente. Quando a gente fala de tecnologia, a gente entende que há 4 áreas principais, né, para fazer esse setup de uma força de trabalho remota, né? A tecnologia que o usuário final vai utilizar. Então, quando a gente fala de End User Compute ou de Digital Workspace, a primeira premissa, né, o primeiro ponto de partida é que esse usuário ele utiliza uma série de dispositivos com tecnologias heterogêneas, né? Eu posso ter aqui meu Windows 10 conectado aqui nessa sessão, ou posso estar no macOS, eu tenho o meu iPad aqui que eu utilizo também, eu posso ter um dispositivo Android ou um iOS, né? Vai depender aí de cada usuário. Então, independente da tecnologia que esse usuário utiliza para acessar, esse dispositivo tem que estar gerenciado, tem que ter as políticas aí de segurança, governança corporativa, que o Alexandre bem mencionou, e, claro, entregar uma experiência para o usuário de uma forma amigável e produtiva para ele acessar essas aplicações, né? Hoje a gente tem soluções aí de single sign-on, independente de serem aplicações on-premise ou em cloud, entender se a aplicação ela é a forma mais segura de entregar essa aplicação é virtualizada ou é simplesmente entregar um full VDI ou simplesmente conectar numa aplicação cloud, fazer autenticação, né, condicional, gestão de segurança do acesso, né? Então essa é uma preocupação muito importante com as tecnologias que o usuário final vai utilizar. O segundo ponto é a infraestrutura core. Acho que o Alexandre também falou bastante sobre o impacto de infraestrutura, seja no data center do cliente ou seja em cloud, né? Muitos clientes na resposta emergencial, eles preferiram utilizar o ambiente cloud porque você não sabe até quando isso vai durar, você não teve tempo de responder e adquirir infraestrutura nova caso você não tivesse infraestrutura suficiente para crescer. Então, nós vimos muitos clientes indo para a nuvem, né? E claro que se você tem o stack VMware dentro de casa e na nuvem, a migração ou o setup de um ambiente, por exemplo, de VDI, de Horizon, fica muito mais fácil, né? Muito mais rápido também de fazer em cloud, porque você não precisa provisionar e configurar toda a infraestrutura. Existem muitos sabores hoje aí de VDI, VMware em cloud, Horizon, a gente pode falar um pouquinho também mais para frente, mas sem dúvida que o cloud hoje ajudou muito, né? As nuvens, os provedores aí de infraestrutura cloud ajudaram muitos clientes nessa resposta emergencial, né? E claro, muitos clientes nossos tinham infraestrutura dentro de casa e simplesmente expandiram ambientes. Para quem já tinha a solução implementada, seja o Workspace ONE, seja a Horizon, foi muito fácil ele crescer e suportar mais usuários. É sempre mais fácil do que você fazer uma implementação do zero. Outra preocupação com a parte de rede, conectividade, né? Banda, segurança, né? Microsegmentação, parte de Access Gateway, enfim, uma série de tecnologias que podem ajudar a estabelecer essa conectividade entre usuário e aplicação, seja onde tiver essa aplicação de forma segura. E todo esse processo sem perder, sem comprometer a segurança, né? Acho que a gente pode falar um pouco também
A gente tem falado muito de Zero Trust, Intrinsic Security, e hoje a segurança ela não está mais só no dado, só no acesso, ela permeia todo o ciclo de vida, toda a jornada do usuário, né? Garantir que aquele device que eu falei no começo que ele está utilizando é seguro, garantir a autenticação da aplicação, né, de forma condicional, sendo que aquele usuário tem permissão para acessar aquela aplicação, garantir que o tráfego do dado, né, do usuário, do device do usuário até o data center ou cloud, ele esteja seguro, né, e você garanta a segurança desde de microsegmentação e gateways de acesso e tudo mais. Sendo assim, a segurança ela permeia todo o processo, ela não está isolada em um ou outro componente. Então, quando você pensar em escolher uma solução, é uma solução que enderece o todo. E claro que nesse ponto também, acho que uma das abordagens nossas hoje aqui, o VDI, ele vai ajudar muito, né? Você está com todo o workload no data center, seguro, centralizado para que a TI possa gerenciar, atualizar, disponibilizar. Tudo isso facilita muito a tratativa e a manutenção da segurança e da governança. Rapidamente, a gente viu várias fases aqui. Eu acho que a gente enxerga que os clientes, a maior parte estão em fases semelhantes, mas cada negócio tem uma característica diferente. A gente viu um primeiro momento onde a preocupação principal é a continuidade dos negócios, né? Você tem que continuar produtivo, você tem que mover as pessoas para que possam trabalhar de casa e que elas continuem acessando e produzindo e fazendo o seu trabalho. Então, num primeiro momento, foi aquisição de endpoint, né? Aquisição de solução para acesso às aplicações remotas. Foi um tempo de resposta aqui, a gente pode falar um pouquinho sobre as principais preocupações dos clientes. Num segundo momento, agora, os clientes estão garantindo a segurança e tendo certeza que esse ambiente, ou essa resposta emergencial foi feita de forma correta, né, e garantindo uma experiência e a segurança no acesso dos usuários às aplicações, né, dos usuários que estão remotos. E a preocupação no futuro é esse digital first, é o novo normal. Todas as empresas vão ter que estar preparadas para essa nova realidade. Acho que mais do que nunca, esse modelo híbrido misto de trabalho ou até predominantemente home office está aí para ficar, né? Eu não vejo grandes clientes ou empresas com previsão nenhuma de retorno total ou completo para os seus escritórios, né? O próprio VMware, assim como a maior parte das empresas de tecnologia, já tem uma abordagem de que o escritório tende a ser um campus colaborativo, muito mais do que uma mesa para você sentar e trabalhar, né? E sem dúvida que alguns times têm que estar por motivos aí de infraestrutura ou times que há uma colaboração diária intensa tem que estar no escritório, mas esse é um modelo de trabalho remoto e de home office que acho que veio de agora mais do que nunca para ficar. Nesse ciclo que a gente falou, né, são as 3 fases principais onde as empresas responderam, né, para que os usuários pudessem trabalhar de casa, né? Agora está todo mundo nessa segunda fase refletindo, né, otimizando o ambiente, né, fazendo as melhorias para suportar essa estratégia, né? E agora vale você começar a pensar numa solução definitiva, robusta, de longo prazo, né, segura e que tenha aí o custo-benefício e consolide nessa estratégia, não só pensando numa pandemia ou numa resposta agora, mas pensando numa estratégia de longo prazo. E acho que é aqui que a gente se posiciona em poder oferecer a melhor solução aí para os clientes nesse novo normal, nessa nova realidade, né? A gente acho que já falei bastante, né? Então, o primeiro passo nessa resposta, as empresas escolheram os devices, não só os devices, mas a estratégia de como entregar essas aplicações para o trabalho remoto e numa segunda fase também o acesso a aplicações VDI. Então, esses 2 primeiros passos a gente entendeu que foi essa fase emergencial de resposta agora, né? Aqui é muito posicionado com as soluções nossas de Workspace ONE para entregar e gerenciar esses dispositivos que foram enviados para os colaboradores trabalharem de casa e remoto e, juntamente na segunda etapa, identificando qual é o melhor ou qual a melhor forma do usuário acessar essas aplicações ou entregar definitivamente uma aplicação virtualizada ou um VDI. Pessoal, essa era a introdução que eu gostaria de fazer. Acho que eu passei um pouquinho rápido aqui. A ideia era dar um pano de fundo para que a gente possa agora usar o nosso tempo aí para discutir um pouquinho mais no detalhe aí as soluções que vocês queiram falar. Ok, Alexandre? Legal. Gustavo. O Marcelo, Alexandre, né? Eu achei muito legal a apresentação de vocês, né? E aí fiquei refletindo bastante aqui sobre os principais pontos, né? Que são extremamente positivos
quando a gente trata aí o tema, né, de conseguir utilizar uma solução em cima de nuvem, né? E aí o tema aqui, ele atende bastante, né, a questão principalmente da sazonalidade do negócio do cliente, da demanda. Ele fala, olha, eu preciso ativar tantos recursos agora, preciso colocar todo o meu workforce aí de time trabalhando em cima de nuvem, né? Isso dá uma vantagem bem interessante. E eu achei muito importante o ponto que o Nicolau colocou, referente à facilidade que se tem de levar uma estrutura que você tem hoje no ambiente on-prime tradicional para a nuvem, né? A complexidade da aplicação, de você não ter que transformar todo o seu ambiente para poder portar ele para a nuvem. Mas aí eu fiquei com algumas perguntas, assim, não um aspecto tão mais de detalhamento técnico, né? Mas pensando um pouco no desafio da empresa. E aí acho que um dos pontos que você colocou, Marcelo, é o tema, né, cultural, né, de um desafio cultural. E aí eu queria entender um pouco, até para a gente, de repente, ajudar quem está do outro lado, pensando num desafio assim, bom, legal, teve Covid agora, foi todo mundo para casa, talvez um dos pontos aqui é que possivelmente a empresa não tenha notebook para todo mundo ir, né? Então, acho que esse é um ponto que eu gostaria de entender na visão de vocês, né? Visto o desafio que a empresa tem na ponta hoje, como é que ela trabalha essa questão cultural de dar, né, esse tema de segurança? Ele fala, meu, como é que eu vou dar o acesso para alguém, de repente, com um recurso de casa, para acessar, né, um componente estratégico dentro da nuvem? Como é que é tratado né, derrubar essa barreira cultural, né, pelo aspecto de segurança, de compliance, que a gente sabe que tem muito esse face-to-face, né, Marcelo, como você comentou no Brasil. E como é que vocês veem, como é que nós podemos apoiar aí o pessoal, né, que direcionamento que a gente pode, olha, os primeiros passos, de repente, para quem está começando uma jornada de usar uma solução, né, de ter todo o seu workforce aí rodando em cima de nuvem. Como é que você vê esse desafio, né? Essa barreira, óbvio, tem o tema tecnológico, mas eu queria dar um foco aqui talvez um pouco mais de cultural para ver quais são os principais pontos aí que a empresa precisa começar um planejamento para derrubar, né, um pouco possivelmente dessas sombras, né, que perseguem esse tema de trabalhar de casa, de link, de segurança. Como é que vocês veem isso hoje nos clientes? E como é que você vê que a gente pode dar um direcionamento para o pessoal que está assistindo a gente para esse foco aqui? Bom, posso começar, Alexandre, se você me permitir? Claro, fica à vontade. Eu acho, hoje, né, o principal ponto, Gustavo, acho que você tocou muito bem, as empresas precisaram entregar equipamentos para as pessoas trabalharem de casa, né? Não foi uma vontade para quem quis manter sua produtividade, sua continuidade de negócio, foi obrigado, né? Acho que a gente viu muitos memes aí, né? O que acelerou a transformação digital, ou toda essa cultura de trabalho remoto e usando a tecnologia para isso, a pandemia acabou obrigando as empresas a tomar essa ação, né? Então, a gente viu, eu vi muita coisa, né? A gente viu clientes que, fornecedores conseguiram entregar laptops para as empresas, a gente viu empresas comprando no varejo e depois tendo que adaptar licenças de Windows para Pro Enterprise, enfim, para suportar soluções de gestão. O que eu acho que é bacana hoje, né, com o Workspace ONE, a gente consegue que as empresas entreguem, por exemplo, um equipamento Windows 10 na casa do empregado, com uma experiência out of the box, board experience que a gente chama, né, onde o usuário coloca lá o nome e a senha dele e ele já faz o provisionamento, a configuração de política de segurança, instalação de aplicação, tudo automático, né, toda a parte de conectividade. Então, com essa solução, se permite que, de forma rápida, né, a gente fez setups de grande escala, 3, 5, 8 mil usuários em uma semana, né, um fabricante entregando diretamente para a empresa ou na própria residência do usuário, fazer o que a gente chama de dropship, né? Em vez de você fazer aquela imagem tradicional, que a gente chama de high touch, né? Aquele trabalho pesado de fazer a instalação e configuração da máquina, você faz um processo que a gente chama de modern management, né? Então, com o Workspace, você entrega o hardware na casa do usuário, ele já está configurado, ele vai com o agente pré-instalado, se não, basta o usuário baixar o agente, usuário e senha, todo o provisionamento e configuração política de segurança é feita naquele endpoint. E ali,
também solução de integração com o VMware Workspace ONE Access, que a gente fala, que é a parte de IDM, de Identity, gestão de identidade Single Sign-On. Com tudo isso, você está pronto para acessar suas aplicações de forma segura, né? Aqui eu resumi um pouco o escopo, mas é exatamente isso. E do outro lado, a parte de acesso à aplicação, né? A gente tem vários formatos para acessar essas aplicações, desde aplicações SaaS, são aplicações que estão dentro do data center. Você tem toda a parte de tunnel da aplicação, de um gateway de acesso a essa aplicação de forma segura, com segmentação e criptografia, enfim, na parte de trânsito de tráfego de dados. Você pode entregar, a maior parte das empresas utilizam muito, né? A gente ainda tem aqui um pano de fundo, um deck que fala que o VDI é o killer app, né, dessa pandemia, porque ele resolve muitos problemas, né, sem você ter que se preocupar. Você dá um equipamento que o usuário vai acessar essa aplicação dentro do data center, essa aplicação está dentro, provavelmente o VDI está residindo próximo ali onde está a aplicação core, que as pessoas utilizam para trabalhar, se elas acessam alguma aplicação core da empresa, né? E, enfim, e você tem a facilidade de gestão e segurança na entrega dessa aplicação. Então, é uma combinação entre você entregar o equipamento e garantir que esse equipamento está seguro, né, e que esse usuário tenha uma experiência muito boa para acessar através de um catálogo unificado, seja ele acessando a aplicação ou acessando o VDI, seja onde estiver esse VDI. Sim, excelente, Marcelo. Acho que foi muito bem colocado esse ponto, cara. E que eu acho que é importante o pessoal entender e que, assim, para ver o quão abrangente esse tipo de solução pode ser usado, na maneira como ele pode ser usado. Teve alguns casos aqui que a gente trabalhou na Logicalis de clientes como grandes bancos que de um dia para outro, do dia para a noite, tiveram que colocar aí em torno de 50 mil, 60 mil usuários trabalhando remoto, cara, e que a gente conseguiu, cara, disponibilizar infraestrutura para ele usando justamente essa questão da nuvem, né, para o usuário conseguir acessar o desktop dele, né, conseguir trabalhar isso em menos de uma semana, né, uma coisa que, em princípio, numa infraestrutura tradicional seria literalmente impossível, né, cara? Você jamais conseguiria, cara, fazer um provisionamento nessa velocidade. Exatamente, nessa velocidade, nesse âmbito, né? Então, acho que é bem importante a gente conseguir mostrar para as pessoas, né, que por maior que pareça o desafio, a solução ela é muito bem acatada, né, ela é muito bem estruturada para justamente atender essa escala, né, a essa condição que, em princípio, seria muito complicada, né, no ambiente tradicional, né. Tem algumas perguntas aqui que eu vejo o pessoal fazendo, eu acho que é legal, tem uma que o Clebson Alves colocou aqui, que ele pergunta aqui se o Workspace ONE ele aproveita a mesma infraestrutura do Horizon, cara. E assim, é uma pergunta legal porque justamente, às vezes as pessoas têm mais contato com o Horizon, né, no dia a dia, né? Uma aplicação que já está há bastante tempo aí já no mercado, né? Já está, se não me engano, na versão 7, né? E obviamente... Isso aí, lançando a 8 agora. Exato. Se você quiser responder, fica à vontade, mas... Claro, as soluções elas têm uma integração muito forte, né? Eu consigo mostrar para você aqui, se vocês me permitirem rapidamente. Quando a gente fala de Unified Workspace, né, é uma combinação dessas duas soluções, né? O Horizon ele é independente do Workspace ONE em termos de infraestrutura, né? Você pode ter um Horizon, aqui tem vários sabores, daqui a pouco eu volto ali para cima, mas quando a gente fala de VDI, seja o Full VDI ou o Horizon Apps, da entrega só das aplicações virtualizadas, a gente tem diversos sabores, né? Muitos clientes que rodam on-prem ou levaram essas soluções para a nuvem, e aí você pode ter o Stack VMware em AWS, você pode ter as soluções também Stack VMware ou diretamente algumas soluções cloud em Azure, Google Cloud, IBM Cloud, enfim, e o cliente pode ter, obviamente, na sua private cloud ou na sua infraestrutura on-prem. Então, o Horizon 7, agora a VMware está lançando aí alguns meses o Horizon 8, ele tem a sua infraestrutura própria, tá? Você que tem que ser ou on-prem ou na nuvem, mas ele tem de forma integrada, ele se integra com o Workspace ONE, e para o usuário, independente de onde o usuário estiver, ele vai acessar as aplicações ou o VDI ou a máquina virtual no mesmo catálogo de aplicação, seja ele estando num equipamento Windows 10, Mac, iOS ou Android. A experiência do usuário com o Workspace ONE é a mesma, né?
independente da tecnologia que esse endpoint possui. Então, o que o Workspace ONE faz? Ele entrega um espaço de trabalho digital que é simples e fácil para o usuário, ter uma experiência ótima para acessar suas aplicações, e a TI ela vai consolidar a gestão de todos desse ambiente super heterogêneo, de todas essas tecnologias numa única solução, né? A gente brinca que uma empresa, uma empresa enterprise, um grande cliente nosso que tem esse ambiente híbrido super misto de tecnologias, ele precisaria de 5 ou 6 soluções. Ele precisaria de uma solução para gerenciar o Windows 10, outra solução para fazer gestão de macOS, outra solução para gerenciar mobilidade, enfim, outra solução para entregar um catálogo de aplicação, outra solução para... Ele precisaria de no mínimo 5 soluções para entregar e fazer o que o Workspace ONE faz, né? E existe uma integração muito forte de gestão e monitoramento quando você junta o Workspace ONE e Horizon, e para o usuário essa experiência super simples e fácil. Acho que eu respondi a pergunta, né? Legal, acho que sim. Eu queria complementar aqui mais algumas perguntas que o pessoal colocou, tá? E aí tem aqui pergunta do Joaquim Júnior, do Antônio Francelino, tá? E do Renan. Então, acho que elas estão bem conectadas, tá legal? E o Sidney também acabou de mandar aqui um tema, né? Então, eu vou fazer um consolidado das perguntas, porque acho que elas estão muito bem correlacionadas, né? E aí tem uma primeira pauta que, assim, como é que funciona, né? Aí eu vou colocar todas as perguntas aqui para vocês seguirem para a explicação do tema, né? Então, a primeira é como é que funciona o recurso em nuvem, né? Eu preciso comprar algum tipo de equipamento, eu preciso colocar algum tipo de hardware para assumir, né, para subir esses meus serviços dentro da nuvem, né? Então, acho que essa é uma primeira da pergunta aqui. Aí uma que é conectada ainda com essa camada de infraestrutura, né? Mas vamos pensar que está todo mundo de home office hoje. Como é que são as estratégias de conexão da WAN? Né? Então, aí eu já conecto um pouco aqui, Nicolau, com o tema de SD-WAN, né? Que é a parte de conectividade, como é que funciona o tema, se eu tenho um link de internet, se eu estou num 4G, né? Quais são os tipos de conexões e como é que isso é gerenciado nessa virtualização. E aí o Joaquim ele fez uma pergunta, né, que eu acho que ela começa aqui, mas esse tipo de solução, ela atende que tipo de empresa? Qual o tamanho da empresa? A minha empresa aqui, por exemplo, ela tem 10 funcionários, eu preciso de 10 máquinas virtuais dentro da nuvem, né? Aí acho que a gente puxa o gancho, né? Eu preciso comprar alguma coisa na nuvem, como é que eu trato esse tema de conectividade dentro da nuvem, né, que foram as outras estruturas correlacionadas. E aí busco o último gancho, que aí a gente já está falando um pouco sobre a característica das aplicações que rodam, né, em cima desses ambientes de nuvem, que aí é uma pergunta aqui do Sidney, né? Como é que eu levo, como é que funciona esse processo da virtualização, na verdade? Como é que é a comparação disso? E aí eu tenho dentro da minha empresa aplicações específicas desenvolvidas aqui dentro de casa, né? Então, buscando, acho que esse panorama dessas 4 perguntas, né, de vou para a nuvem, eu preciso comprar alguma coisa, como é que eu ativo esse hardware? E aí talvez valha a pena explicar esse tema, né, de não, você paga por uso, paga por hora, paga por mês, né? Acho que esse é um ponto importante para compartilhar. Como é que eu trato o tema de conectividade, uma estratégia de SD-WAN, quais são os requisitos, né, que eu vou tratar? Qual que é o tamanho do ambiente que esse tipo de solução atende? Eu preciso ter 1000, né? O Nicolau comentou aí de alguns clientes nossos, banco, que tem esse tipo de solução, mas a gente sabe que são 1000, 2000, 3000, 4000 funcionários. Uma empresa tem 10, né? Atende, né? Como é que eu levo? Como é que funciona aí, Nicolau? Bem, essas perguntas são bem legais, pessoal. Acho que, sim, muito obrigado aí pelo pessoal estar aí perguntando, né, tá se envolvendo. Aí, começando com uma parte que eu acho que é bem interessante, é que a nuvem, pessoal, a nuvem não tem nenhuma obrigatoriedade de você contratar nada. Você contrata aquilo que você quiser, começando extremamente pequeno, podendo escalar da maneira que você quiser, né? E o tipo de conexão, no caso aí para desktop virtual, né? Um negócio até interessante, cara, que a conexão que você pode usar para acessar
no caso, por exemplo, aí do Horizon da VMware, você usa praticamente qualquer dispositivo que você quiser, não só para acesso através de comunicação de rede, então você pode usar 4G, pode usar 3G, pode usar a sua internet de casa, pode usar a sua internet do trabalho, não importa o tipo de conexão que você vai fazer para o acesso à nuvem. E essa conexão, primeiro, ela vai ser sempre segura, então ela cria um túnel de criptografia entre a sua localidade e obviamente, a nuvem que tiver hospedado esse desktop virtual, né? De modo que você poderia, em princípio, estar até acessando de uma lan house, né? Obviamente, não sei ainda se o pessoal ainda usa, mas teoricamente poderia acessar, né? Através de um ambiente totalmente não seguro, mas a sua segurança seria garantida. E o que é legal é que a VMware ela tem um protocolo que ela consegue se adaptar à conexão que você estiver usando para que a experiência do usuário, se o link ele tem muita latência, né? Se o link é um link que, obviamente, há bastante tempo ele podia trazer aquela sensação ruim do usuário de movimentar o mouse e a tela ela demorar, né, para poder corresponder ao que você estivesse fazendo, né, aquelas ações que eram bem desagradáveis. A tecnologia da VMware ela conseguiu trazer, através de um protocolo específico, que essa sensação do usuário ela fosse totalmente minimizada e que a experiência dele de acesso a esse desktop fosse a melhor possível, né? Então, isso é extremamente interessante. Para o Joaquim, que no caso perguntou se ele tem 10 funcionários, não tem problema nenhum, já que a questão do seu investimento na nuvem ela é totalmente proporcional à quantidade de usuários que você estiver fazendo, que você estiver acessando, que você estiver utilizando. Então, se você obviamente tem mais usuários acessando, você vai ter um gasto maior. E se você tiver menos, obviamente esse custo é muito mais reduzido e bem proporcional ao tempo que você utilizar também. Então, se você quer utilizar sua nuvem só para casos emergenciais, para que quando sua infraestrutura não estiver disponível, ou quando eu estou, sei lá, na minha casa e não estou no escritório para poder acessar as aplicações, tranquilo, cara, você vai pagar de modo totalmente proporcional a essa utilização. Não sei se o Marcelo quer acrescentar alguma coisa, mas são várias perguntas que o pessoal fez. Eu acho que é exatamente isso, né? Acho que cloud, você não precisa, teoricamente, você não precisa de nada, a infraestrutura está pronta, né? Então, quando você vai fazer um projeto de, por exemplo, de VDI on-prem, você tem que ter o hardware, você compra o hardware, você instala toda a infraestrutura de software, o stack VMware embaixo, que a gente chama de SDDC, né? Que é o Software Defined Data Center, e em cima disso você instala a aplicação, a infraestrutura de virtualização dos desktops, né? Então, obviamente, existe um esforço, um investimento maior quando você faz um projeto on-prem, e para casos pequenos, você tem um retorno um pouco mais desafiador do que em casos grandes quando a gente fala de on-prem. Como o Alexandre mencionou, em cloud, você pode, é muito mais simples, você vai ter um gasto proporcional à quantidade, né? Então, nessa pandemia, a gente viu aí clientes de 30, 40, até 50 máquinas virtuais, por exemplo, com Horizon Cloud em Azure, né, que você vai lá, está toda a infraestrutura pronta, você tem seu control panel, ativa lá os desktops virtuais e sai utilizando, o deploy é super rápido e o custo é por usuário, por máquina, né, e o custo de cloud também é proporcional à utilização. Então, aí, eu acho que assim, é tranquilo. Pode falar, Gustavo. E aí, Marcelo, isso aí acho que responde a pergunta aqui do Joaquim, que é justamente o tema de uma empresa menor. Como você paga por usuário, Exatamente. você vai pagar por instância, por uso, né? E você pode começar com e escalar até 1 milhão, né? Para o cara menor, né? Para o cliente menor, eu recomendaria ele ir direto para uma solução cloud. Eu acho que para uma solução on-prem é um pouco mais. A gente começa a falar aí de projetos de mais de 300, 400, 500 VDIs, para você ter, obviamente, um pouco do ganho de escala. Em cloud, não. Aí que está a grande vantagem de cloud, né? Se você quiser ter 10 desktops virtuais, é totalmente proporcional à sua capacidade de investimento, o custo você vai ter é totalmente viável, né? Então, seria a recomendação. E acho que a última pergunta que eu não sei se a gente respondeu, que é a questão de aplicação, né? Você tem uma aplicação in-house, quando a gente fala de VDI, é muito importante avaliar aonde está essa aplicação. Quando a gente coloca um VDI no data center, a gente quer saber se a aplicação crítica que o usuário vai acessar também está dentro desse data center. Não que tenha problema se estiver fora. Por exemplo, a gente tem call centers que usam uma solução de VDI em nuvem, acessando
a solução de call center on-premise. Tá? Óbvio que tem uma questão de banda e conectividade que a gente tem que validar, né? Você precisa ter uma boa banda aí entre o ambiente cloud e o data center on-prem, mas é possível ter uma implementação, sim, com a aplicação distante da onde está residindo desculpa, o VDI. Mas a gente, dependendo da aplicação, se você pode portar ela para a cloud, colocar junto com o VDI, ou se o VDI tiver, a infraestrutura de VDI estiver dentro do seu data center e a aplicação estiver dentro do seu data center, aí tá tranquilo, tá tudo, a questão de performance e acesso vai ser muito boa, né? O Alexandre falou bem de conectividade, então o VDI, para quem acessa de casa, por exemplo, se eu abrir um VDI aqui agora e fizer uma demonstração, a performance você não consegue notar que eu estou conectado num VDI. É a mesma performance de acessar uma aplicação local, porque eu só preciso da banda para trafegar o que a gente chama de KVM, né, de teclado, mouse, vídeo, né, o comando. Todo o processamento, toda a aplicação está no data center. Então eu não tenho um tráfego muito pesado de banda, eu não preciso de muita banda para ter uma experiência do usuário final boa. Legal. E aí, acho que só para complementar o tema da conectividade, né, possivelmente vocês vão ter uma abordagem muito mais técnica do que a minha apresentação, mas aí a gente tem dois cenários, né, a ponta do cliente, então, que está em casa, que está acessando o seu recurso de casa, mas a gente tem também a empresa, que possivelmente tem aí algumas quantidades de links, né, então, de repente, ela tem um MPLS, ela tem um link de internet, etc., e a gente vê que uma das estratégias que ela tem, né, para manter uma continuidade de conexão são estratégias aí utilizando, né, tecnologias de SD-WAN, que é justamente para fazer essa orquestração, né, de toda a comunicação com o mundo e trabalhar esse tema de alta disponibilidade, de balanceamento de recursos, né, para garantir que para um cenário onde a aplicação esteja dentro da casa do cliente, ele tenha, né, essa garantia, né, de entrega constante do link, porque ele tem uma camada de gestão dessa conectividade ali na ponta. Então, o acesso ele é bem simples, né, é um KVM. Então, para o usuário na ponta, se você tiver um 4G, é óbvio, né, que reflete na experiência de navegação comparado a você ter um link dedicado, mas já é possível você acessar um KVM, né, com 4G, com um link que não tenha requisitos tão expressivos assim de conectividade, né? Sim, legal. Tem uma pergunta que o Gonçalves mandou aqui no privado, que ele pergunta se o acesso no endpoint pode ser realizado através de uma máquina pessoal ou de um outro hardware. E a resposta nesse caso, sim, Gonçalves. Você pode, cara, em princípio, ter o seu laptop pessoal, cara, ter um Team Client, cara, você ter um tablet, né? Você instala, então, um cliente, né, que obviamente é instalado nessas máquinas, e esse cliente ele existe para vários tipos de sistemas operacionais, cara, e através desse cliente você faz o seu acesso ao desktop virtual, esteja onde você estiver, né? Então, o hardware em si ele não é importante, você pode usar qualquer tipo de dispositivo que você tiver à mão para poder acessar esse desktop virtual. Acho que até responde também a pergunta do Fabrício, né? O Fabrício falou, pô, preciso de um equipamento, não vai dobrar meu investimento. Eu acho que a grande questão do VDI, muitas vezes ele diminui o investimento porque ele evita que as empresas tenham que fazer um PC refresh cycle, que a gente fala, né? Exato. Então, a cada 3, 4 anos, todo mundo tem que trocar porque fica a tecnologia defasada. Quando você vai para um VDI, você não precisa que o poder de processamento esteja local. Ele está na máquina virtual no data center, né? Ou na nuvem. Então, isso reduz muito o custo das empresas por não precisar ter essa modernização de endpoint ou esse refresh de PC muito frequente, né? E como o Alexandre bem mencionou, você pode usar um thin client, você pode ter qualquer acesso via client. Hoje também tem soluções de acesso web seguro também, mas você pode usar também sua máquina pessoal, o próprio Workspace ONE. Se a empresa desejar ter uma gestão, deixar sua máquina mais segura, você tem toda a estratégia de BYOD, né, que é o Bring Your Own Device, que já está aí no mercado para a parte mobile há muitos anos. Ele também se aplica à parte de notebooks e desktops. Se o usuário quer usar a máquina dele para trabalhar ou a empresa não tem a disponibilidade de enviar uma máquina, é possível ter um agente para fazer a gestão só do que é corporativo. Você isola o ambiente pessoal da máquina, você não mexe, não tem acesso aos arquivos privados do cliente, e você pode garantir a segurança
o ambiente corporativo daquele laptop, daquele iPad ou daquele celular, né? E aí, Legal. assim, você consegue que o usuário use a máquina pessoal para acessar também com segurança, né? Que esse é o ponto principal. E aí, nessa mesma linha, a Nicolau e Marcelo, né? Vamos imaginar que dentro da minha empresa a gente tem os diversos departamentos, né? O VDI na nuvem, como é que você faz a padronização dessas imagens, de repente, para o time financeiro, para o time de TI, para o time de RH, né? Como é que funciona esse controle das imagens? É uma máquina para cada funcionário? Você tem um template disso? E aí vamos pensar que cada usuário está escrevendo dados, né? Você tem storage, file server, aplicações. Como é que funciona a persistência desse VDI na nuvem, né? Então, primeiro a padronização e a persistência daquilo que ele está escrevendo dentro. Como é que funciona isso? Acho que você, na tua pergunta, você resumiu bem um pouco do conceito, né? A gente tem vários modelos de implementação de VDI, né? Tem o desktop persistente, que é você entregar uma máquina para o usuário, que ela vai estar full lá, ocupando aquele espaço, né, de infraestrutura, ou não persistente, né? Cada vez que o usuário loga, você traz. E aí tem outros conceitos, né? Que era o User Environment Management, ou Dynamic Environment Management. Você não precisa ficar com aquela máquina, porque você vai ter um lugar com as políticas, com as VPOs todas que o VDI vai buscar, né? Então, a grande vantagem do VDI é essa também, é você não precisar alocar toda essa infraestrutura. Você guarda, resumida de forma não tão técnica, você deixa as configurações dos usuários guardadas num lugar, você cria o template das imagens com os casos de uso, com as personas que você mencionou, RH, financeiro, aplicação crítica, e quando aquele usuário logar, ele vai lá buscar esse template, conectar com a configuração de usuário e trazer essa máquina com o perfil desse usuário, né? Sem precisar ficar com toda aquela infraestrutura full alocada, né? Dessa forma, se otimiza muito o uso de recurso e infraestrutura. Tem outros conceitos também, como Instant Clone, como Shared Session. Você tem várias formas também de baratear a parte de utilização de infraestrutura e licenciamento. E essa é uma das grandes vantagens do VDI, né? A flexibilidade de deploy, né? de opções de implementação que você pode fazer para otimizar investimento, otimizar a infraestrutura, né? Você reduz muito se você pegar 1.000 usuários com máquinas físicas e ver quanto você precisa de infraestrutura, né, de capacidade de processamento para suportar, é muito menor do que você precisaria com máquina física, exatamente por essas tecnologias que você falou de persistência, de você ter a parte de configuração dos usuários separadas, e tudo isso não ser necessário você alocar toda a infraestrutura que você precisa. Legal, e acho que um ponto que a gente não citou aqui, né? Vamos pensar que o cliente hoje já tem uma árvore de domínios com a gestão de todos os seus usuários e grupos, e isso é totalmente integrado, né? Então, você já consegue Exatamente. fazer um assessment, né, de buscar o seu Active Directory, de repente o seu LDAP que está dentro da sua empresa, numa integração com a nuvem, e o processo de autenticação ele mantém aquilo que já existe nos padrões de governança da empresa, né? Eu vi também uma pergunta de se é possível virtualizar uma máquina que já utiliza, né? É sim possível, existe esse processo, né, de você criar uma imagem a partir de uma máquina física atual, mas a gente sempre recomenda, dependendo do tipo de projeto, a gente fazer o deploy do zero, né? Você acaba extraindo uma performance, uma configuração melhor do que fazendo o processo de virtualizar a máquina física, mas dependendo do caso de uso, também pode ser feito sem problema algum. Legal. E aí eu coloco aqui, né, uma pergunta do Renan de novo, se existe integração com o Samba, né, para a parte possivelmente aí de file server. O VDI ele permite qualquer tipo de máquina virtual rodando lá em cima, né? Então, você pode subir uma máquina Windows, você pode subir uma máquina Linux, um server, etc. E aí a compatibilidade, na verdade, do protocolo que você vai usar é justamente aquilo, né, a máquina que você for rodar lá em cima. Então, sim, né, existe integração, existe a possibilidade de você trabalhar uma integração com o Samba e diversos outros protocolos aí que as empresas já utilizam. Eu acho que esse é o ponto justamente mais interessante de se rodar um VDI em cima da nuvem, né? Você consegue levar exatamente aquele cenário que você tem dentro do ambiente do cliente, leva ele para rodar em cima da nuvem, e aí você conta com toda a facilidade de crescimento, né, o scale out e também o scale in, né, quando você não está utilizando. E isso aí representa um ganho de eficiência muito grande para a empresa, de não ter que adquirir equipamento,
e pagar pelo uso e ter um sistema totalmente integrado aí, com uma grande facilidade, né, para uma estratégia de conseguir rodar o seu workforce em cima de um ambiente em cima de nuvem com VMware. Excelente. Tem uma pergunta aqui rapidinho do Adriano Santos, que a gente também está com o tempo já acabando aqui, pessoal. Mas acho que essa pergunta é só interessante por questão de que é uma dúvida que muitos usuários têm, né, que é a questão da preservação do investimento do endpoint, se precisa ter algum licenciamento VDA para os equipamentos. Na verdade, o licenciamento VDA ele existe quando você tem um licenciamento Windows para o seu desktop virtual, se você não tem a sua licença do sistema operacional com o Software Assurance, tá, Adriano? Então, se você tem o Software Assurance da Microsoft, você já pode usar essa licença, então, de VDA, ela já está incluída para você usar no seu desktop virtual. Se você não tem, você tem que fazer a aquisição dessa licença, né, de VDA para poder utilizar com os seus dispositivos, caso o seu sistema operacional seja o Windows, tá? Pessoal, se a gente não conseguir responder alguma questão aqui por causa do tempo, a gente vai responder por e-mail para vocês. A gente tem o nome, obviamente, das pessoas e as inscrições. Eu vou fazer questão de responder por e-mail cada uma delas, junto com o Marcelo, se quiser complementar. Claro, estamos à disposição. Para vocês não ficarem sem respostas, né? Porque o tema ele realmente é bastante abrangente e envolve uma série de questões, né? Mas como a gente já passou 5 minutos, eu não quero estender muito por conta dos compromissos que provavelmente o Marcelo tenha, né? E as outras pessoas também, né? Isso aí. Bom, legal. Precisando, a gente está à disposição. Marcelo, Alexandre, Joyce, todo o time aí que participou na organização e a todos que estão aqui com a gente. Nós encerramos o tempo, né? Acho que foi bem legal a conversa. Obrigado a todo mundo aí por ter participado. E o time todo aqui está disponível para apoiá-los aí nesses desafios e conseguir respondê-los nas perguntas e apoiá-los nos projetos. Pessoal, muito obrigado a todos. Um excelente fim de semana. E a gente está à disposição para qualquer outra dúvida que vocês tiverem, né? Muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado ao time da Logicalis, Joyce, Alexandre e Gustavo pelo convite. Conte sempre conosco, a gente está à disposição aí para trabalharmos juntos, aí, ajudar os clientes, ainda mais nesse momento aqui tão difícil. Eu acho que a gente, através da tecnologia, a gente consegue endereçar muitos dos desafios aí pelo qual as empresas estão passando. Obrigado a todo mundo que participou e, mais uma vez, se tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Bom dia a todos. Um abraço aí, pessoal. Legal, pessoal. Obrigado. Bom dia. A gente espera vocês nas próximas edições do Logicalis Webinar Academy. Bom dia e bom final de semana. Tchau. Bom dia, Joyce. Tchau. Obrigado. Um abraço aí, Marcelo, Gustavo. Valeu, pessoal. Abraço a todos. Tchau. Tchau.